continue abençoando os irmãos neste momento. Nós estamos iniciando mais uma vez o programa Jovens Destemidos, e nessa sequência de assuntos falando sobre as parábolas de Jesus. Jesus ele sempre vinha ensinando por parábolas. E uma vez os discípulos perguntam para ele: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas para alguns? E quando nós estamos à parte, o Senhor explica essas parábolas. E Jesus disse: esse é um propósito, de confundir alguns, mas de abrir o entendimento de outros, dos eleitos. Então, nós precisamos ter a revelação de Deus, da parte de Deus, para compreender o sentido de cada parábola. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre a parábola dos construtores sábios e tolos, que está em Mateus 7, versículo 24 ao 27, e também em Lucas 6, 38 e 49. Então, assim está escrito em Mateus 8, versículo 24 ao 27. E eis que no mar todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correntes, rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos aqui Jesus falando de dois edificadores, dois construtores. O primeiro, ele edificou a sua casa sobre a rocha, e o segundo sobre a areia. E mais para frente nós vamos entender o significado dessa rocha e também dessas areias. O profeta fala que essas areias, areias movediças, doutrinas, uma experiência cristã muito rasa. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, o que é rocha? Rocha é revelação. E nessa escritura aqui, Jesus identifica duas classes de pessoas que construíram a sua casa. Talvez elas usaram o mesmo material, talvez eles eram conhecidos, amigos, porém houve um erro na base. E aqui eu quero começar falando sobre essa base, porque o irmão Branham toma a mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, no parágrafo 75, ele diz assim:
Agora, suponhamos que você vai edificar uma casa. O que tem é o fundamento sobre o qual edificar a sua casa. Primeiro de tudo, quando um pedreiro, quando uma pessoa vai construir uma casa, primeira coisa ela tem que observar o lugar que ela está construindo, qual vai ser o terreno, se ele pode construir um prédio. Existem lugares que não pode construir um prédio se não contempla ele cair. Então, a primeira coisa, o irmão Breno diz, é você pode edificar a sua casa e, e agora, quando tem que edificar sua casa, e ali onde entra a coisa sobre a qual queremos falar nesta manhã. Então, o irmão Brana, ele vai pregar a mensagem, a estatura de um varão perfeito, e ele faz menção de dizer que vai falar como edificar uma casa espiritual. Aqui nós vemos Jesus contando a parábola desses dois homens, mas com os olhos da revelação, com a revelação da palavra, nós vemos que essa casa é um indivíduo, cada um de nós somos uma casa. O irmão Bruno fala em uma mensagem sobre a casa de 3 cômodos. Toda casa ela tem 3 cômodos: a sala, a cozinha e o quarto. É uma casa que dá para uma pessoa viver, uma casa de 3 cômodos. Pode às vezes ter 2 quartos, 2 cozinhas, mas isso são adicionais. Mas uma casa verdadeira, ela tem 3 cômodos. E aí o irmão Breno diz, nós também somos uma casa. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. Esse corpo representa a sala, o irmão Breno diz. O espírito, a cozinha. E ali o quarto, onde é o lugar onde tem descanso, onde o marido e a mulher têm intimidade para gerar filhos, é no coração, é na alma. Então, essa casa, nós somos essa casa. Só que qual é a paz? Aqui é aonde Jesus está tentando nos mostrar em quais bases nós estamos edificando a nossa casa espiritual. Se nós ouvirmos só a mensagem, se nós só ouvirmos os ensinamentos, mas não buscamos a revelação para alicerçar a nossa vida cristã, então a nossa casa ela vai ser simplesmente uma casa edificada sobre a areia movediça. E na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, irmão Breno diz assim, eu queria ler um parágrafo aqui, antes de nós continuar. Na mensagem, a tempestade que se aproxima aonde o irmão Branda toma também essa escritura e ele vai falar algo aqui. Lembra que nós estamos falando sobre edificar a nossa casa. Essa casa agora é nossa. Nós somos uma casa espiritual. E aonde nós estamos sendo edificados? Nós somos esse que ouve a palavra de Deus e ele apenas ouve e não pratica. No parágrafo 22 da mensagem
a tempestade que se aproxima. O irmão Brano está falando aqui. Assim, Jesus estava falando aqui nessa ocasião acerca de uma tempestade, a qual tem que chegar a todo homem e a toda mulher nascido na terra. Observe isso. Independente, todo homem e mulher que nasce na terra vai ter que passar por essa tempestade. Essa tempestade que vai um dia te atingir, vai um dia me atingir. Mas aonde está a questão? A questão é aonde você está alicerçado, aonde está edificado essa casa, onde está edificada a sua base. Esta tempestade vai chegar a você tarde ou cedo. E depende de qual classe de fundamento você tem. Certo? Vai depender de qual classe de fundamento você tem. Se a sua casa suportará a tempestade ou não. Muitas vidas têm se salvado pelo fato de se haver preparado antes da tempestade. E também tem se perdido muitas vidas por se haverem negado e darem atenção aos avisos das tempestades que se aproximam. Então, o irmão Brana diz, cedo ou mais tarde, essa tempestade vai te atingir. Mas a questão é em qual base você está fundamentado. Na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus para adoração, no parágrafo 14, ele diz assim: eu vejo como nós três estamos chegando a passo a velhice, ao fim. E seria muita coisa triste se não tivéssemos arraigados dentro de nós mesmos aquela tremenda coisa que sabemos que é a verdade. Num desses dias, estaremos preparando-nos para voltar atrás à juventude masculina. Nossos corpos serão transformados e feitos conforme a sua semelhança para logo serem apresentados. Porque sabemos que se essa casa terrestre, então aqui eu estou levando quando Paulo fala ali, se essa casa é terrestre, então Paulo está mostrando que nós somos uma casa terrena. E essa casa terrena precisa estar edificado em algo para que quando a tempestade chegar, você possa suportar e não ser como esse homem que ouviu a palavra, não praticou, não buscou revelação. O irmão Brana diz em uma mensagem que nós deveríamos orar muito mais por revelação do que por qualquer outra coisa. Então, em que base nós estamos edificados? Agora, nós vamos ver algo aqui para nós ver aonde nós precisamos estar edificados e o que é essa rocha.
que Jesus diz: todo homem que ouve a minha palavra é semelhante, e as pratica, é semelhante ao homem que edificou ou a sua casa sobre a rocha. Agora em Mateus 16, versículo 13, está escrito assim, 13 ao 15. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E ele respondeu, disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, Jesus: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Versículo 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, em outra tradução está, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas não prevalecerão contra ela. Aí na mensagem, o arrebatamento, o irmão Brano diz, do parágrafo 70 ao 73, ele diz assim: Caim e Abel não tinham uma Bíblia para ler, porém foi revelado a Abel pela fé. Fé é uma revelação. Nós vemos no início que nós tomamos a estatura de um varão perfeito, onde o irmão Brandon está falando sobre a base de uma casa. E qual é a base? Fé. Fé é uma revelação. Jesus diz: e sobre esta pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é uma revelação. O que testificou que ele era justo. Quando Jesus perguntou aqui, em Mateus 16, 17, Mateus capítulo 16, 17 e 18, nós temos tempo de ler isto, porém vocês, se quiserem anotar, ele disse: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Um deles disse que tu és Moisés, Elias e assim por diante. E ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. Sobre esta rocha. Observe que nós vemos aqui, edificou sobre a rocha. E aqui Jesus está dizendo assim: sobre essa rocha, a revelação espiritual de quem Deus é, quem Jesus é, e ele é a revelação de Deus, Deus feito em carne humana e revelado ao mundo. Ele esteve no mundo, Deus esteve em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, revelando o que Deus era num corpo de carne. Tu és o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo. Ele disse: carne e sangue não te revelou,
mas meu Pai que está no céu te revelou. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A revelação da palavra em seu tempo próprio. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa casa espiritual, para ela ser uma casa sólida, que quando a tempestade vier, quando as lutas vier, ela esteja edificada sobre a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, como Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então as portas do inferno não prevalecerão contra você. Mas e se um dia eu partir, se um dia eu chegar e tombar? Moisés chegou a esse ponto, mas ele tinha a rocha da revelação, a rocha das eras. Essa rocha que não pode ser abalada. Na mensagem, este grande servo, Moisés, parágrafo 50, o irmão Brana diz, 50 e 51. Moisés, quando sua hora chegou e tudo tinha falhado, Deus disse, suba. E ele subiu até o topo do Monte Nebo para olhar lá para a terra prometida. Lá vinha a morte gritando por ele. A morte estava vindo atrás de Moisés, pelo ar. Lá vinha a morte girando pelo ar. E ele sabia que a morte estava por toda a sua volta. E Moisés olhou por lá. E olhou e encontrou-se lá ao seu lado estava a rocha. Ele subiu em cima da rocha. Ele havia o seguido por todo o trajeto do deserto, através do deserto. Essa rocha, o irmão Bruno está falando daquela rocha que seguiu os filhos de Israel por todo o deserto, que jorrou água. Essa rocha que Moisés feriu 2 vezes, essa rocha era Cristo. Ele havia seguido por todo o trajeto através do deserto. Ou ela o tinha seguido. Ele deu um passo para cima. Ele deu um passo em cima da rocha. E Deus enviou uns carregadores. Enviou uns anjos para lá. E o carregaram dentro. E o carregaram embora da rocha. Aleluia! Aquela rocha havia lhe alimentado quando ele teve fome. Deu-lhe água quando teve sede. E o levou para o lar na glória quando ele estava morrendo. Olha esse parágrafo aqui, irmãos. Agora, minha oração nesta noite é: Senhor Jesus, levante-me para cima deste elemento, acima deste elemento mundano aqui, a tal ponto que eu esteja em condições de diálogo contigo, para que um dia, quando eu passar através do vale da sombra da morte, eu espero ver a rocha lá. Aleluia! Mantenha-me em condição de diálogo com ele. Eu mesmo quero falar com ele. Você precisa falar com ele. Ele está aqui nesta noite. Ele está em condições de diálogo com cada um de vós, se quiserem falar com ele. Creem nisso? Por cada necessidade que tiverem. Fiquemos de pé agora, neste momento. Oh, que coisa! Oh, me sinto como se simplesmente pudesse colocar essa igreja nos meus ombros e sair caminhando com ela. O quê?
a rocha, Cristo Jesus está aqui. Então, irmão Branham diz, quando a morte estava vindo para atingir Moisés, ele se escondeu, ele subiu na rocha que é Cristo, essa revelação. E quando nós estamos em Cristo, na revelação de quem é Jesus Cristo, então nós somos como esse homem, esse construtor sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão as tempestades, virão os problemas, mas se você estiver edificado sobre a revelação, sobre a rocha que é Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.